Bom estarmos juntos, mais um momento de celebração, de louvarmos a Deus, orarmos juntos, estudarmos a palavra de Deus juntos. E também esse encontro, nos encontrarmos, nos reencontrarmos, para sermos fortalecidos pelo Senhor, para continuarmos aí a semana que virá. Bom, e nós seguimos na nossa série desse mês, onde estamos falando sobre o Evangelho do Reino. E hoje o nosso tema é o Reino inaugurado. O Israel, no começo do mês, a partir do Pai Nosso, lembrou como esse é um desejo do discípulo de Jesus: venha o teu reino. O Bruno nos lembrou, ele deu uma bronca na gente, mas também nos lembrou de quem são os cidadãos desse reino. São aqueles que são como criança, confiam, dependem do Pai, são humildes, mansos de coração. O André, semana passada, nos lembrou que esse reino não cai de paraquedas na história, não é Deus, aconteceu alguma coisa errada aqui, eu preciso corrigir. Não, faz parte do plano de Deus na eternidade, desde antes da fundação do mundo. Nada foge ao cuidado e ao controle de Deus. E hoje nós temos, e vamos lembrar dessa boa notícia: o reino de Deus foi já inaugurado, o reino de Deus já começou, o reino de Deus já está entre nós. Isso é uma ótima notícia. A gente não precisa esperar que esse reino chegue. Ele já está entre nós, ele já foi inaugurado. Sabe quando você vai na inauguração de algum lugar, o prefeito vai lá e corta a fitinha? Então, isso já aconteceu. Esse reino já foi inaugurado, já acontece, já está entre nós. Talvez você fale: sério? Não acredito, amiga, sua louca, é sério, é isso? É isso, já acontece, já está aqui. É óbvio que ele ainda será consumado de forma plena, mas nós já podemos ver aqui e agora os seus sinais, ele acontecendo no nosso dia a dia. Então é sobre isso que nós vamos conversar, sobre o reino inaugurado, quando que ele inaugurou, como que ele se inaugurou, como ele é visto, para quem que ele se inaugurou, enfim, é sobre essas questões que nós vamos conversar. E eu convido você à leitura do texto de Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. O André leu semana passada esse mesmo texto, do verso 1 ao verso 2. Hoje nós vamos continuar do 3 ao 7. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Antes de ler, vamos ter mais uma palavra de oração. Jesus, nós queremos nos debruçar na Tua palavra, e dentro desse mês nós nos debruçamos no desejo de conhecer mais acerca do Teu reino. E nós hoje queremos perceber como esse reino já está entre nós, já foi inaugurado. E nós já podemos desfrutar aqui e agora da maior densidade possível desse reino, e esse é o nosso desejo. Então ajuda-nos, que a nossa mente esteja cativa no Senhor, na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado
para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, antes de aprofundarmos a leitura do texto, eu quero lembrar de uma história que é importantíssima para entendermos acerca do reino de Deus e dessa realidade do reino de Deus. Vocês vão lembrar provavelmente do profeta Daniel, que foi levado ao exílio pelo rei Nabucodonosor. No capítulo 2 do livro de Daniel, tem uma informação importantíssima para entendermos a dinâmica e a mensagem acerca do reino de Deus, que foi o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Lembra lá que o rei Nabucodonosor teve um sonho, ele pediu para os seus sábios tentarem realizar, adivinhar e interpretar esse sonho. Nenhum dos sábios deu conta. Quando ele ia mandar matar todos os sábios, ele chamou Daniel, e Daniel interpretou o sonho do rei. Não só interpretou, mas sinalizou e falou qual era o sonho. Tassiano, só confirma uma coisa para mim, eu mudo por aqui ou não? Se eu apertar aqui e apagar de novo, é culpa sua, viu? Olha aí, ó. Legal. Foi, né? Beleza. Então, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Daniel não só interpretou o sonho, como também falou qual era o sonho. E qual era o sonho, para você que não conhece essa história? O rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua gigantesca. Essa estátua tinha cabeça de ouro, tinha o peito e os braços de prata, tinha as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. Esse tinha sido o sonho de Nabucodonosor, o qual Deus deu a graça para Daniel adivinhar e interpretar. E qual que era a interpretação desse sonho? Daniel conta para o rei que a estátua representam os reinos e as sucessões de reinos na história. A cabeça de ouro era o reinado de Nabucodonosor, da Babilônia, um reino poderoso, um reino grande, um reino rico. Mas depois dele viria um outro reino forte também, não tão poderoso, mas forte, que era o peitoral e os braços de prata, que era o reino medo-persa, vindo por Sírio, por Dário. Mas depois desse reino viria um outro reino também forte, mas não tão forte quanto a prata, que seria as coxas de bronze, que seria um próximo reino, que é a Grécia, que acontece na sucessão da história. E depois da Grécia viria ainda um outro reino, que são as pernas de ferro, um reino forte, bélico, com força de ferro, duro de quebrar, que é o Império Romano, que chega depois. Mas depois do Império Romano, esse reino ia ser diluído e outros reinos viriam, mas reinos mais fracos, que representam os pés de barro. Esse era o sonho e essa era a interpretação. Mas uma coisa muito bacana é que o rei também tinha sonhado, e Daniel fala isso, que enquanto essa estátua estava lá erguida, toda imponente, mostrando os reinos da história, uma pedra cortada de uma montanha, sem auxílio de mãos humanas, voou e foi lançada para essa estátua, em direção a essa estátua. E essa pedra pequena, essa pedra inferior à estátua, cortada sem auxílios de mãos humanas, e que foi lançada em direção à estátua, cai nos pés de barro da estátua, e esmiuça essa estátua. Esmiuça a tal ponto de todos os elementos dessa estátua, desde os pés de barro, a cabeça de ouro, tornarem-se pó e serem levadas ao vento, esquecidas ao longo da história. E essa pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, cresce, vira uma montanha que enche toda a terra. Esse é o reino de Deus. E essa interpretação, Davi diz ao rei Nabucodonosor,
Virão muitos reinos, poderosos e fortes, mas vai chegar um momento na história, rei, que Deus irá estabelecer o seu reino, como uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que irá destruir, esmiuçar todos os outros reinos da terra, e irá se estabelecer de uma vez por toda, até encher, até toda a terra ficar coberta desse reino. É esse o reino de Deus, que havia sido prometido pelos profetas, como o André bem falou semana passada, que Daniel relembra aqui para nós, e que chega. E chega quando? Chega como? Esse reino é inaugurado na história. Paulo nos sinaliza, o Filho que vem segundo a carne. O reino de Deus, ele é inaugurado com a chegada do Rei. Quando Cristo vem e nasce, quando Cristo entra nessa história, se faz homem como nós, inaugura-se e começa o processo de inauguração do reino de Deus, que nos evangelhos vão ter algumas etapas. A primeira é a chegada do Messias, o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, o famoso Natal que nós comemoramos e que está aí, que bom que está chegando, né? Não vejo a hora. Um outro momento é a cruz e a ressurreição, que aí inaugura-se de fato o reino de Deus a partir da lógica da ressurreição, e um terceiro momento é a propagação desse reino, que é onde nós estamos desde o livro de Atos até aqui. Mas o reino de Deus inaugura-se com a chegada do Filho, com a chegada do Rei, com a chegada do Filho de Deus. Porque a gente precisa lembrar sempre que na Bíblia o reino de Deus não é um local geográfico. O reino de Deus não é uma fortaleza como os reinos antigos. O reino de Deus não pertence a uma geografia. O reino de Deus é uma presença. O reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus é uma vida que nasce a partir da relação com essa pessoa, a partir do Rei, Jesus Cristo de Nazaré. Onde Jesus Cristo se faz presente, o reino de Deus ali está. Onde a vida de Cristo aparece, o reino de Deus aparece. Da mesma forma que onde o Cristo não se faz presente, onde a vida do Cristo não se faz presente, o reino não aparece. Porque o reino de Deus não é uma instância não é uma instância institucional, não é uma geografia, não é um país, não é um local no globo. O reino de Deus é um povo, o reino de Deus é um juntamento, o reino de Deus se manifesta na vida de uma pessoa, no Espírito de Cristo. Com Ele e no Espírito de Cristo, todo lugar vira o reino de Deus. Sem Ele, a gente não consegue desfrutar o reino de Deus. É isso que a gente aprende também com a lógica do paraíso. Paraíso na Bíblia, ou que nós chamamos de céu, por exemplo, não é um lugar para onde se vai. O céu é uma pessoa a quem se encontra, Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, todo inferno vira céu. Sem Jesus Cristo, todo céu vira um inferno. Porque o céu, na perspectiva bíblica, não é um local geográfico. O paraíso não é um local geográfico. É mais do que isso. Está ancorado, centrado em uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Se não tem Jesus, alguém quer ir aqui para o céu sem Jesus? Só para saber. Não, né? Porque o ponto é Jesus, é a relação com Jesus. A mesma coisa o reino de Deus, ele inaugura-se na história com a presença do Cristo. E Paulo nos diz no verso 3, acerca de seu filho, foi sobre isso que os profetas falaram, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. E nesse pequeno trecho, Paulo nos dá algumas informações interessantes, né? E que nós conseguimos atrelar a questão do reino de Deus. Primeiro, que Jesus Cristo, aquele que nasceu de uma virgem e que viveu aqui entre os homens, padeceu na mão de Pôncio Pilatos, era o Filho de Deus, prometido pelos profetas, como bem disse o André semana passada. E que ele vem como homem. Ele vem como homem, ele nasce em carne.
Ele passa por todos os processos da humanidade. Ele tem que aprender a falar, ele tem que aprender a andar, ele tem que crescer, ele tem um nome, ele tem uma língua, ele tem uma identidade, ele tem uma cultura, ele tem uma história, ele faz parte de um povo. Ele tem uma descendência real, que é a descendência de Davi. O que Paulo nos coloca aqui faz eco com que o Evangelho vem apresentando a todo tempo, que o reino de Deus inaugura-se na história. Acontece aqui, não é uma história paralela, não é um universo digital, não, é um negócio que se faz carne, entra aqui, é palpável, dá para pegar, a gente viu, a gente comeu com ele, é o que João fala no capítulo 1 da sua primeira carta. Que às vezes a gente nutre, graças a Deus isso tem sido superado. Um pensamento de um reino de Deus que vai acontecer só lá, ou que acontece só no mundo espiritual. O reino de Deus só acontece quando a gente fecha o olho e ora, ou quando a gente está aqui na igreja louvando, cantando. Não, o reino de Deus entra na história. Aliás, esse entendimento de que o reino de Deus já está entre nós e já foi inaugurado, mudou inclusive a forma como se faz missão na vida da igreja. Porque antes os missionários, eles se convertiam e tomados por um chamado missionário, saíam do seu lugar com o seguinte pensamento: eu vou sair daqui do Brasil e vou lá para a África para levar o reino de Deus lá, porque lá não tem. Ou eu vou sair aqui dos Estados Unidos e vou para o Brasil levar o reino de Deus, porque lá eu não tenho o reino de Deus. Mas o reino de Deus já foi inaugurado e está presente entre nós. Nós não vamos levar o reino de Deus, Deus já está lá. E os sinais do reino de Deus já estão lá. O que a gente precisa fazer é anunciar àquele povo que o que está acontecendo ali, aqueles sinais, são sinais do reino de Deus. E quais são esses sinais? É quando a verdade supera a mentira, é quando a morte supera a vida, é quando a bondade supera a maldade, é quando a generosidade supera o egoísmo, é quando o amor supera o ódio. Esses são os sinais e as marcas do reino de Deus. E onde a gente encontra isso, onde a gente encontra essas virtudes, que são virtudes apresentadas nas Escrituras fartamente, nós estamos diante de sinais do reino de Deus. Porque esse reino acontece aqui, agora, ele será consumado lá e além, mas já acontece aqui e agora. E os nossos olhos precisam ser abertos para vermos isso, para continuarmos a sinalizar esse reino. Então, Paulo aqui nos sinaliza que o reino de Deus não é um reino desencarnado, mas é real. Acontece na história, se faz presente na vida dos homens. E é interessante que quando a gente relembra aqui o verbo que se fez carne, veio como homem, da descendência de Davi, e quando a gente começa a entender que o reino de Deus começa a ser inaugurado com o nascimento do Messias, com o nascimento de Jesus, fica um negócio curioso, né? Porque como o reino, a pedra cortada sem auxílios de mãos humanas, que destrona todos os reis, como é que esse reino começa numa manjedoura? Entre os animais. Como é que esse rei do verdadeiro e único reino que prevalece, prevalecerá em toda a história, nasce num caixote, entre vacas e bois, cercado de pastores de ovelhas, de magos que nem são sábios do seu povo, e que se faz numa vida completamente periférica à lógica dos reinos presentes. Ele não tem coroa, senão uma coroa de espinho quando lhe é dado. Ele não tem uma veste, não um manto vermelho. Ele não tem um trono, senão uma cruz. Os seus súditos são simples, pescadores, publicanos, gente de dúvida. Ele não tem templo.
O seu templo é o deserto, as vielas, as mesas colocadas ao longo do seu ministério. Que rei é esse? Que reino é esse? Que pedra é essa que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, mas que nasce numa manjedoura? Como esse reino pode se estabelecer sobre Roma, sobre a Grécia, sobre outros reinos da história? Como esse rei pode ser maior que Herodes, que Nabucodonosor, que Ciro, que Dário? E é interessante que o próprio Paulo vai nos ensinar, na carta aos Coríntios, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E essa foi uma confusão, porque ninguém conseguia entender como é que o Messias poderia ser aquele homem ali simples, de Nazaré. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Como é que Deus poderia estar estabelecendo o reino prometido por Daniel a partir ali de Belém? Deus usa as coisas simples para confundir os arrogantes. O rei desse reino é pobre, não tem onde reclinar a cabeça para confrontar os ricos e poderosos dessa terra que ajuntam, acumulam tesouros para si e que acham que pode tudo, porque no mundo dos reinos humanos eles compram tudo com dinheiro. Mas esse rei não tem onde reclinar a cabeça. E ainda diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como isso é possível? É possível justamente porque Deus é quem inaugura, instaura, estabelece e irá consumar esse reino. Vem tudo da parte dele. Por isso que esse filho que vem como forma humana, descendente de Davi, de linha real, quando ele chega e nasce, inaugura-se o que os profetas anunciaram de o reino de Deus. Nós aprendemos também que além de ser inaugurado na história, esse reino é inaugurado em poder, declarado filho de Deus com poder. Apesar de um começo simples na manjedoura, lembremos que esse reino é a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que vai e é lançada sobre a estátua e esmiuça a estátua. Já seria grande coisa destruir, mas não apenas destrói, como esmiuça a tal ponto do pó dessa estátua ser levado para o esquecimento. Esse reino é inaugurado em poder. E quando nós olhamos para a vida do rei que inaugura o reino, Jesus Cristo de Nazaré, nós percebemos o poder de Deus atuando em sua vida. E nós percebemos como esse reino manifesta esse poder. Porque onde Jesus chega e as pessoas estão tomadas pelo luto, a presença do rei, a presença desse reino transforma o luto em alegria, o pranto em alegria. Porque onde esse reino chega, onde esse rei chega e se depara com a morte, ele leva a vida. E quem estava morto literalmente volta a viver. Porque onde esse rei pisa e as pessoas estão escravizadas pelo diabo, dominada pelo império das trevas, esse rei com uma palavra de autoridade liberta as pessoas. Os milagres que Jesus realiza e as ações de libertação que Jesus faz ao longo do seu ministério são manifestações desse poder do reino de Deus, desse reino que é inaugurado em poder, e por isso pode nascer numa manjedoura. Poder que é visto na proclamação poderosa da mensagem do Evangelho, de que Deus está reconciliando todas as coisas, de tal forma que nenhum sábio da época conseguia calar Jesus.
Nenhum sábio da época conseguia pegá-lo em alguma pegadinha. A todo tempo no ministério de Jesus, nós vemos as diversas manifestações de poder que vêm com a inauguração do reino de Deus e com a chegada desse reino. E Paulo continua a nos dizer no verso 4, e que mediante o Espírito de Santidade, ou o Espírito Santo, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se no verso anterior, Paulo nos lembra que o Filho de Deus veio em carne, aqui ele nos lembra que ele também veio cheio do Espírito Santo de Deus. Foi homem como nós, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem em quem o Espírito ocupava 100% da sua existência. Não havia um pórum de Jesus que não fosse tomado pelo Espírito Santo. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Olha que legal. Quando nós vivemos uma vida onde o átomo menor do nosso organismo for ocupado pelo Espírito Santo, a gente vai viver a vida de Jesus. Isso vai acontecer quando o reino for consumado. Até lá, a gente vai nesse desejo de ser ao máximo cheio do Espírito Santo de Deus. Mediante o Espírito de Santidade, ele foi declarado Filho de Deus, ou seja, a sua vida de obediência ao Pai confirmou que de fato aquele era o Messias. E esse é um ponto que às vezes a gente não se atenta, porque às vezes a gente acha que a gente foi salvo pela cruz e pela ressurreição. E isso é verdade. Mas a cruz e a ressurreição só fizeram sentido por causa da vida de obediência de Jesus. O que valida a morte de cruz, e que inclusive possibilita a ressurreição, que o Pai traga o Filho da morte, foi o Filho em tudo ter sido obediente ao Pai. É a vida de obediência, que é a declaração e o atestado de que aquele que está pregado na cruz, verdadeiramente é o Filho de Deus. Em tudo agradou ao Pai, em nada se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E não é político aqui não, viu gente? E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. E que poder é esse? É o poder da ressurreição. Pela sua ressurreição dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para Paulo, esse é um tema muito bacana, porque na carta de Efésios capítulo 1, aliás, a gente está estudando esse mês aqui na Ibaviva, no Crescer, com o Fábio Glaser, a carta de Paulo aos Efésios. Paulo, no primeiro capítulo, ele descreve que em Cristo nós ganhamos algumas coisas de Deus. Uma glória que não murcha, uma nova vida, uma esperança viva, um poder que é manifesto na vida da igreja, que é o poder da ressurreição. E ele descreve esse poder, o mesmo poder que Deus operou para trazer Cristo dos mortos e colocá-lo acima de todo principado e potestade. O que é isso? Que poder é esse? Olha o tamanho disso. Não à toa que Paulo por diversas vezes vai dizer: por isso eu oro para que vocês tenham olhos abertos, para que vocês vejam o que vocês ganharam em Cristo Jesus, o mesmo poder que o Pai operou para trazer Cristo dos mortos, que já é uma coisa incrível. Mas não para por aí, e colocá-lo acima de todo principado e potestade, e estabelecer o seu nome como autoridade máxima, para que ao som de seu nome todo ser se dobre e confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, como ele diz em Filipenses. Esse poder está à disposição da igreja por meio do Espírito Santo, que atua em nós, o mesmo Espírito que atuou em Cristo.
agora habita em nós, naqueles que são discípulos de Jesus. Então esse reino, ele é inaugurado em poder da ressurreição. Nós somos o povo que agora não vive mais a partir da sombra da morte. A ressurreição inaugura um novo tempo na história. E que tempo é esse? É um tempo onde toda a história agora é iluminada pela luz da ressurreição. E uma das mensagens que a ressurreição traz para a gente é que a morte foi derrotada, que é uma questão de tempo, até que a ressurreição tome conta de tudo, torne-se essa pedra que vira uma rocha, que enche toda a terra. Esse é o poder que opera no reino de Deus. É por isso que nós, súditos desse reino, não tomamos a morte como a última palavra. É por isso que nós, quando encontramos um casal em frangalhos, nós oramos, intercedemos, caminhamos, porque nós não tomamos a morte como a última palavra. É por isso que quando a gente encontra o ser humano tomado pelo pecado, tomado pelo diabo, a gente invoca o nome de Jesus Cristo, a gente caminha, a gente prega o evangelho, a gente discipula, porque nós não tomamos a morte como a última palavra. Nós vivemos sobre a luz da ressurreição, e a luz da ressurreição diz para nós: a morte foi vencida, ele não está no sepulcro. Como essa frase é poderosa. E o Espírito Santo precisa fazer com que ela seja viva no nosso coração, porque em tempos de desespero, nós tendemos sempre a procurar Jesus no sepulcro, ou chamar Jesus para o nosso sepulcro, chamar Jesus para o nosso lugar de morte. Jesus, vem aqui no meu casamento destruído. Jesus, vem aqui na minha vida tomada por desesperança. Jesus, vem aqui na minha falência existencial. Jesus, vem aqui na crise das minhas emoções. Jesus, vem aqui nesse sepulcro que eu estou. E Jesus está do outro lado falando: eu não estou aí. Porque você procura entre os mortos aquele que está vivo? Eu não vou aí. Eu quero te trazer para cá. Eu quero te trazer para a ressurreição. Creia nisso, que o Espírito de Deus pode trazer o seu casamento para a ressurreição, pode trazer a sua existência para a ressurreição. E mesmo que as coisas não saiam do jeito que você queria, você vive pleno de alegria, da alegria que vem da salvação. Porque esse é o ambiente da ressurreição. Esse reino é manifesto em poder da ressurreição entre nós, por meio do Espírito Santo. E é uma coisa interessante, que a gente não pode se esquecer, e é por isso que o Messias nasce num caixote de madeira. Porque estrategicamente, talvez, para estabelecer esse reino, melhor seria nascer no Império Romano, descendente de César. Jesus Augustus, né? Descendente direto de César. Mas Deus não precisa dos instrumentos humanos para estabelecer o seu reino. A gente se esquece disso. Basta ver a história da igreja. Toda vez que na história da igreja se esqueceu dessa verdade e tentou se estabelecer o reino de Deus por meio de instrumentos humanos de poder, deu muito ruim. Deu ruim. Logo nos primeiros séculos da fé cristã, século III, Constantino declara a fé cristã, o cristianismo, como religião oficial do Império Romano. Um século depois, os cristãos que antes eram perseguidos, agora têm o poder bélico de Roma, e passam a perseguir. E vem aí depois as cruzadas. E se você era mouro, era islâmico, e não cria em Cristo, você era morto, em nome de Deus. E na lógica daqueles cruzados, eles estavam estabelecendo o reino de Deus, matando as pessoas que não criam no reino de Deus, matando as pessoas pelas quais Cristo deu a sua vida. Uma tragédia. Nós fomos enfiados por 1000 anos num período das trevas.
Depois, renasceu no coração dos homens o desejo de desbravar o mundo. E foram enviados para diversos lugares do planeta, com soldados e com bispos. Mistura que tem tudo para dar errado. E chega aqui no Brasil uma caravana sob a bênção da igreja. E o primeiro ato que eles fazem quando pisam aqui é celebrar uma missa. E o segundo ato que eles fazem é dizimar milhões de indígenas. Enquanto dizimavam aqui, saqueavam a África, tiravam filhos de mães, esposas de maridos, maridos de filhos, de pais, separavam, porque julgavam em nome de Deus que tinham prevalência sobre eles porque eram negros, gente sem alma, descendentes de Cã, e faziam isso em nome de Deus, porque se esqueceram que Deus não precisa dos instrumentos humanos para estabelecer o seu reino. A gente não precisa de um vereador evangélico, de um prefeito evangélico, de um governador evangélico, de um ministro evangélico, para estabelecer o reino de Deus. A história nos ensina isso. A história nos ensina isso. O que nós precisamos então, Caleb? Como é que a gente faz para sinalizar esse reino? Primeiro é perceber que esse reino já foi inaugurado entre nós. Segundo é perceber que esse reino irá aparecer quando Cristo aparecer. E quando Cristo aparecer na minha vida e na sua vida, esse sinal de poder do reino vai aparecer. Até que nos tornemos bons perfumes de Cristo. Até que as pessoas, ao olharem a forma como nós vivemos, sintam simpatia e fiquem encafifados pensando: como é que esse povo consegue viver essa generosidade? Como é que esse povo consegue se amar, mesmo sendo muitos e mesmo sendo diferentes? Como é que esse povo consegue partilhar o que tem? Como é que esse povo consegue acreditar na vida, mesmo quando a morte está ali? Como é que esse povo nutre uma esperança viva, mesmo diante de um cenário tomado de tristeza? Porque o reino de Deus é manifesto em Cristo Jesus, e é poderoso, e é o poder de Deus manifesto na história. Em terceiro, esse reino também é inaugurado para um povo, para chamar dentre todas as nações o povo. O rei chegou, e o que o rei está fazendo? Ele está chamando o povo, ele está chamando o seu povo, ele está chamando aqueles a quem Deus, desde antes da fundação do mundo, já queria chamar. Foi isso que ele fez no seu ministério, e foi isso que ele deixou para os seus discípulos, e essa missão cabe a nós também, fazer, propagar, anunciar que a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas chegou, já esmiuçou a estátua e está agora sendo estabelecida em toda a terra. Está chamando para si um povo para participar desse reino. Do verso 5 ao verso 6, Paulo diz: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A mensagem agora está chegando aos romanos. Sai do ambiente dos judeus. E Paulo lembra: vocês também têm esse privilégio de serem chamados por Cristo Jesus, estão sendo reunidos por Cristo Jesus. E que santo privilégio ser chamado por Cristo Jesus para participar desse povo, para participar desse reino. E é um povo de toda a nação, de toda a língua, de toda a raça,
como nos sinaliza aqui Paulo e como nos escreve João no livro de Apocalipse. Deus está redimindo e resgatando homens de todas as nações, resgatando, regenerando suas culturas, fazendo de muitos um único povo, por causa de Cristo Jesus. Esse reino é inaugurado na história, esse reino é inaugurado em poder, mas esse reino, ele é também inaugurado para um povo. E esse povo, ao mesmo tempo que é chamado para participar desse reino, torna-se também o contingente pelo qual o reino é expandido. Eu e você nos tornamos, no momento em que somos encontrados por Cristo, nos encontramos com Ele, rendemos nossa vida a Cristo, nós somos transformados em embaixadores desse reino. Ou seja, onde nós estivermos, e essa é a figura do embaixador, onde nós estivermos, o reino chega ali. E é assim que nós estabelecemos o reino de Deus, pelo menos na maior densidade possível, até Cristo voltar e consumar esse reino. É com essa consciência de que somos embaixadores do reino de Deus, na nossa casa, como maridos, como esposas, como pais, como filhos, na nossa comunidade local, somos embaixadores do reino de Deus. Isso significa que se a vida de Cristo aparecer em mim, nas minhas ações, na minha fala, no meu trato, o reino de Deus vai aparecer, os sinais do reino de Deus serão efervescentes. Mas, se eu negligenciar o meu ministério de embaixador do reino de Deus, o reino de Deus não é visto na densidade que poderia ser vista. O reino de Deus não se expande na densidade e velocidade que poderia se expandir. Nós temos hoje muitas preocupações, e são preocupações lícitas, com a deteriorização moral da nossa sociedade. Em conceitos para nós que são basilares e fundamentais. Relacionamento com Deus, dignidade do ser humano, família, valores de fé, condutas acerca do que é certo e do que é errado. Desde a pós-modernidade a gente vem rompendo com esse conceito. O que isso evidencia? A sociedade está se deteriorando. E é o caminho natural. Como a gente detém isso? Sendo sal. Qual é a função do sal na comida? Retardar que aquela comida estrague, além de dar o sabor. Sendo luz, qual é a função da luz? Afugentar a escuridão. Então, quando nós negligenciamos o nosso chamado de sermos embaixadores desse reino, a deteriorização da sociedade vai cada vez mais aumentar. Mas quando nós, apegados a Jesus Cristo de Nazaré, apegados ao poder da ressurreição, dizemos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a oração. Não vai orar: Senhor, eis-me aqui, envia o meu pastor. Não é isso. Eu, Senhor, você vai em lugares que eu não vou. Você está numa sala de aula, eu não estou. Você está num ambiente corporativo, eu não estou. Você está nas instituições de poder, eu não estou. Você está na sua família, eu não estou. Você está no seu prédio, eu não estou. Quando nós nos assumimos como embaixadores do reino de Deus e falamos: Senhor, estou aqui, mostra através da minha vida a densidade do teu reino. Mostra através da minha profissão. Me ajude a romper a ganância de achar que o meu talento e o meu dom serve apenas para enriquecer o meu patrimônio. Me ajude a entender que são ferramentas, dádivas do Senhor, para que o seu reino seja sinalizado. Manifesta o teu reino por mim, através de mim.
através da minha família, num cenário onde as famílias são deteriorizadas, que as pessoas olhem para a minha família e digam: como eles vivem isso? O reino de Deus é inaugurado para um povo que, quando entra nesse reino, não recebe um abadá e um copinho, vai lá curtir a música. Jesus mesmo disse em João: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará pastagens. E aí ele diz: entrará, sairá e encontrará pastagens. Que coisa louca, porque quando a gente entra na porta é para entrar, né? Na lógica de Jesus é: eu sou a porta. Quem entra por mim entrará, sairá. Esse é o movimento do povo do reino de Deus. Entra no reino de Deus para ir. Entra no reino de Deus, se descobre como embaixador desse reino e vai. E vai sinalizar esse reino em densidade. E vai sinalizar esse reino por meio da proclamação da sua vida e da existência. E por fim, por último, esse reino é inaugurado na história, esse reino é inaugurado em poder, esse reino é inaugurado para um povo, e esse reino jamais terá fim. Depois de interpretar a fala, o sonho de Nabucodonosor, Daniel diz para Nabucodonosor: nessa época, Daniel 2:44, nessa época, escute aqui, ó rei, nessa época, Deus vai estabelecer o seu reino, e é um reino que jamais terá fim. Essa fala faz nascer em nós o reino de Deus e a consciência do reino de Deus, faz nascer em nós uma esperança inabalável, uma esperança que vence o medo. Está aí um dos indicadores para ver se de fato entramos nesse reino. Se o nosso coração é tomado de coragem e esperança. Porque essas virtudes, o Espírito Santo faz nascer em nós. São como as virtudes da fé. Não vem por meio de repetição, vou ficar: esse reino não terá fim, esse reino não terá fim, esse reino não terá fim, esse reino não terá fim. A palavra tem poder. Se eu repetir 3 vezes na frente do espelho, vai dar certo. E se eu repetir por 21 dias, isso vira um hábito, e aí sim vai dar certo. Não. Vem a primeira crise. Cadê? Isso aqui são virtudes que o Espírito Santo faz nascer em nós. E que se tornam certeza e convicção inabaláveis. Inabaláveis. E que enchem o nosso coração de coragem e esperança. Bicho, tem um gigante ali. Ele está xingando o povo 7 dias. Ninguém aqui deu conta. Vem um camponês e fala: eu vou enfrentar esse gigante. O que você tem na cabeça? Cabeça não tem muita coisa, mas eu tenho coragem. Eu vou na força de Deus. Coragem. Se o seu coração, sobretudo num tempo de dissolução moral e ética da sociedade, é tomada por pavor, por medo, por desesperança, tem alguma coisa muito errada aí. Tem alguma coisa muito errada. Se você é a pessoa que todo dia está com o coração tumultuado, morrendo do medo, morrendo de desesperança do que será, do que vai acontecer, tem alguma coisa errada, pois as marcas daquele que entrou nesse reino
esperança e coragem. A pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, já derrubou a estátua, está esmiuçando a estátua, está sendo estabelecida sobre toda a terra será cheia desse reino, e esse reino jamais terá fim. Como Paulo nos diz, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Caleb, o que esse texto tem a ver com o seu reino não terá mais fim? O que esse texto tem a ver com Deus está estabelecendo o seu reino e o seu reino jamais terá fim? Tem tudo a ver. Porque Paulo está dirigindo essa mensagem aos romanos. Lembra onde o reino de Deus começou a ser proclamado? Veio João Batista, e na circunvizinhança do deserto, anunciavam: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, pois o reino de Deus chegou. A mensagem que foi anunciada na periferia do deserto, décadas depois, agora está chegando no coração do mundo antigo. E olha, que mataram o primeiro que proclamou essa mensagem, João Batista decapitado. Mataram o segundo, o Cristo. Não contavam só que ele ia ressuscitar. Perseguiram os seus discípulos. Afugentaram e falaram: vocês não falam mais disso. Os caras: não, a gente vai falar. Como é que é? A gente vai falar. Não tem como, a gente não tem opção, a gente vai falar. Mataram, decapitaram, apedrejaram. Inclusive, quem escreve essa carta foi um dos que intencionou acabar com esse movimento. Mas aí viu o reino. Ele viu o reino que antes ele não via. Ele viu o reino que antes ele perseguia. Seus olhos foram abertos. Ele entrou por essa porta chamada Cristo e saiu como o apóstolo dos gentios, clamando que Deus em Cristo Jesus está reconciliando todas as coisas e que esse reino não terá fim. Está em Roma, dizendo: César, seus dias estão contados, a pedra foi cortada, está se estabelecendo. O reino de Deus jamais terá fim e encherá toda a terra. E nós sabemos a história. Estamos aqui 2000 anos depois. Nabucodonosor, a gente só vê no livro. A Grécia, a gente só conhece dos filósofos e das viagens. Roma, bacana, legal para ir visitar. A palavra de Deus continua sendo anunciada. Gente continua a entrar e a sair pela porta chamada Jesus Cristo de Nazaré. E a rocha que foi cortada sem auxílio de mãos humanas continua a encher a tudo e a todos. Louvado seja o nome de Jesus. Convido você a um tempo de oração.